Oi gente, aqui estão as curiosidades sobre Dandy e SeaWorld. Bem, em 1920 foi criado o Gardenville, que era um tipo de centro educacional misturado com museu. Quem criou o Gardenville foram duas pessoas, a Delilah Via e o Arthur Walter. O Arthur era o desenhista que criava os desenhos, quadrinhos e administrava as coisas que iam para o público na TV. Já a Delilah era responsável por dar vida aos toons criados, como a Ven, Shelly e etc. A Delilah achou em algum lugar uma substância duvidosa, em algum lugar que não se sabe nem onde e nem que deu, chamado Eshor, este líquido para fazer os personagens inanimados criarem vida por meio do Eshor, e assim se criaram o Guesen, a Jinjin, a Todos, o Astro, o Pebon, os Pout e etc. Os primeiros toons a serem criados foram os mais characters. Agora vamos falar da criação de personagens. É algo bem simples de explicar, mas não era simples de realizar na época. Para Delilah dar vida aos toons, ela utilizava 3 moldes de coração e colocava uma determinada quantia de Eshor dentro dos corações dos toons. Mas um dia, ocorreu um vazamento de Eshor no coração do Dandy, o principal. Quando ocorreu isso, a Delilah foi checar o Dandy e percebeu que ele tinha criado um pouco de consciência e as suas emoções tinham ficado mais fortes. Então a Delilah apenas arrumou o molde de coração do Dandy e depois continuou trabalhando normalmente como sempre fazia. Guarda isso porque já será importante. Agora vamos falar sobre os manipuladores de toons. Com o tempo, o Gardenville foi ficando mais e mais famoso, então a Delilah e o Arthur não tinham quase nenhum tempo para cuidar dos toons. Então eles decidiram contratar pessoas com alguma personalidade dos toons para meio que manipular esses toons. Mas como assim manipular toons? Não era meio manipular, era mais tipo, cuidar dos toons e controlar as suas emoções para deixá-los menos agressivos e tornar eles mesmos com as personalidades destes toons. Por isso que a Delilah contratou essas pessoas para cuidar dos toons e controlar as personalidades deles. Então o tempo foi se passando e realmente os toons estavam ficando mais amigáveis com os visitantes, não estavam tendo crises de raiva no meio das apresentações no centro educacional e no museu. Agora que já contei o necessário desta parte, né? Agora vamos para o que importa, os acontecimentos que fizeram o Gardenville ser levado a fechar. Lembram que eu disse dela vazamentos de Eshor que ocorreu no Dandy? Ao longo do tempo, ocorreram vários vazamentos de Eshor no Dandy e em vários toons, criando o que eu chamo de The Hour of Joy. Lembra também que eu disse que deu um coração do Dandy estourou e que as emoções ficaram cada vez mais fortes e ele tomou um pouco de consciência. Começou a vazar muito mais do que somente um coração de Eshor. Começou a vazar 2 corações de Eshor e até mesmo chegou a vazar 3 corações com o Eshor. Você vai saber depois de ler a tradução de uma carta encontrada no RP no quarto de Wazon em Dazon. Nesta carta ele já estava em processo de transformação de toon para Twisted. Mas o que são Twisteds? Os Twisteds, traduzindo para o português, significa torcido. Esses torcidos são quando seus 3 corações de Eshor são vazados, então eles entram no fenômeno Ten Hour of Joy, como eu havia falado anteriormente. O Wazon em Dazzle tem ficado cada vez mais agitado e queria mesmo que a Vin deixasse ele participar de um dos seus game shows e ficar nos bastidores. Mas a Vin não deixava por um motivo. Mas Arthur e Delilah comunicaram à cuidadora da V para não permitir que a Vin deixasse o R&D fosse para os bastidores para participar dos game shows, pois ele estava tendo muita bipolaridade e uma confusão de emoções e ele estava agindo estranho e agredia as crianças que passam por ali. Assim os pais dessas crianças agredidas pelo R&D não voltaram ao Gardenville, assim ele estava falindo aos
poucos então, teve que ser feito muito mais tunes e, também dava para perceber que o Gunesen também estava virando Twister por meio de uma carta. Nessa carta o Gunesen está se esforçando demais, nos seus treinos de reflexão, bem, o seu cuidador no que o Gunesen se refere, que o cuidador fique enchendo o seu saco todo dia, quando o Gunesen treina demais, o cuidador fala para ele parar de treinar tanto assim, então o Gunesen escreve esta carta com muita raiva e, ele diz que ele tem que ser perfeito pro Prox Game Show. Lembra que eu disse que o Dandin foi o primeiro a ser criado e o primeiro a ter a Hour of Joy e se transformar em Twister. Agora vamos falar do primeiro acidente no Gardenville. Quando você completa 100% de Winsant na pesquisa do Dandin, a descrição dele fala que foi tudo culpa dele. É tipo aquele negócio de Pop Imply time do Carnap com 1006, o Dandin tratava a Delilah e o Arthur como deuses, como criadores de todo o universo de Gardenville e os Toons. Nisso o Dandin não estava errado. Ele tinha um bagulho muito religioso com a Delilah e o Arthur, então quando o Dandin escutou coisas ruins, vindo da boca do povo sobre Arthur e Delilah, ele teve todos os corações de chor vazados, pois ele teve uma crise de ódio muito forte. Então no Game Show, ouvindo tudo aquilo vindo da boca das pessoas sobre o Arthur e a Delilah, não teve como ele se transformou em Twisted na frente de todos presentes no Game Show. E o Twisted Dandin matou muitas pessoas, de adultos e até mesmo as crianças, pois ele não sabia o que ele estava matando, ele apenas matava por raiva. Então quando ele viu que Delilah e Arthur tristes e decepcionados, Dandin automaticamente se transformou em Toon novamente. Assim o Gardenville faliu por completo. E não era só com o Dandin que ocorria isso não, os outros Toons também tinham um grande afeto com o Arthur e principalmente com a Delilah. Como o Gardenville tinha falido entre aspas, ainda algumas pessoas iam para lá, pois não sabiam o que tinha acontecido ali. Elas não sabiam disso tudo, então continuaram indo ao Gardenville. Então a Delilah falou com os cuidadores de Toons, para eles melhorarem ao máximo possível os Toons para o próximo Game Show e para o Gardenville não falir. Então os Toons se esforçaram ao máximo que eles puderam. Então com toda essa pressão colocada nos Toons todos os dias, eles também entraram em estado de se transformar em Twister, e eles também tiveram seus corações vazados os três, assim tomando total estado de Twister. Assim com os Toons virando Twisteds o Gardenville, foi completamente à falência e ninguém nunca mais visitou o lugar. As forças armadas então foram ativas para irem lá, deter e parar Delilah e Arthur, por causa de todo o acidente que tinha acontecido. Lembram que o Gardenville fechou? Ele fechou em 2002, tem uma carta no RP que comprova que o Gardenville foi criado em 1920 e fechou em 2002. Eu não encontrei de nenhum jeito a foto da carta, que comprovava isso, mas é só você ir no RP e procurar esta carta. Mas no jogo eu encontrei uma carta que dizia a mesma coisa, que comprovava que foi criado em 1920 e fechou em 2002. Então eles, Arthur e Delilah, sumiram e nunca mais apareceram, eles foram para um local que não se sabe, onde estão já bem velhos. Agora vamos falar o que aconteceu depois do fechamento do Gardenville e a morte de Delilah e Arthur. Assim as forças armadas entraram no Gardenville, mas como Dandin e os outros eram bem mais fortes, as forças armadas foram detidas. Dandin queria que seus criadores se orgulhassem dele, então ele criou consciência e emoções humanas. Então ele criou máquinas de Ishor e lojinhas para ele conseguir criar mais e mais Toons para coletar Ishor e fitas, volume sistólico para o Dandin poder assistir os desenhos nas fitas. Ele trocava novos Toons com você por Ishor, e te dava itens, e trocava pelo preço de fitas que ele colocava nos itens.